A comissão especial do impeachment ouviu hoje 3 técnicos do Senado responsáveis pela perícia nos documentos do governo da presidente afastada Dilma Rousseff. Os técnicos detalharam as conclusões apresentadas semana passada. Reafirmaram que houve desrespeito à lei de responsabilidade fiscal em 3 decretos de crédito suplementar e nas chamadas pedaladas fiscais. Repetiram também que, no caso das pedaladas, não encontraram participação da presidente afastada. Os aliados de Dilma Rousseff afirmam que a conclusão isenta a presidente afastada de responsabilidade. Já os senadores favoráveis ao impeachment sustentam que Dilma tinha total controle sobre as decisões. O Ministério Público em São Paulo denunciou 8 pessoas por fraudes no fundo de pensão dos Correios, conhecido como Postales. Os funcionários e os aposentados da empresa é que estão pagando a conta. Foram 39 anos gastando o sapato para entregar cartas e pagar o Postales, acreditando numa promessa. Era uma maravilha. A aposentadoria garantida? A aposentadoria, você não ia ter mais problema. Quando você aposentar, você não ia ter problema nenhum, você ia ter uma aposentadoria de americano. Mas no meio do caminho do sonho dos carteiros, havia um buraco de 4 bilhões de reais. Parte por fraudes no Postales, como mostra a denúncia apresentada hoje pelo Ministério Público Federal de São Paulo. Para tapar esse rombo, será feito um desconto nos salários e nas aposentadorias por 23 anos. A dívida tem que ser paga até 2039 e ainda pode ficar de herança. Para funcionários, o total de desconto pode chegar a 6%. Para os aposentados, quase 18%. E também vale para pensões de viúvas e viúvos. Eles fizeram com que o aposentado tivesse de pagar a conta da corrupção, que está vindo descontada no contra-cheque dele. A procuradora que investiga o caso explica que o Postales fez um investimento no exterior para conseguir rendimento melhor e, no futuro, pagar as aposentadorias. Mas o dinheiro foi desviado para títulos superfaturados, entre eles títulos da Venezuela e da Argentina, que representam quase metade do rombo. Esse foi um dos investimentos que deu maior prejuízo, que na verdade representou uma aplicação verdadeiramente ruinosa aos fundos postais. Para o Ministério Público, o mentor da fraude foi Fabrício Dulcete Neves, sócio da empresa que gerenciava as aplicações internacionais do Postales. Ele mora nos Estados Unidos e foi investigado pelo órgão que regula o mercado de capitais americano. Foi acusado de usar empresas em paraísos fiscais para vender ao fundo de pensão dos Correios títulos por um valor muito acima do que valiam. Uma das empresas pertencia à sogra de Fabrício, Mercedes Monteiro, também denunciada pelo Ministério Público. No final do ano passado, a Polícia Federal fez busca e apreensão no apartamento de Fabrício, no Morumbi, zona sul de São Paulo. É um dos maiores do país, com 1.220 metros quadrados. Foi avaliado entre 12 e 16 milhões de reais. A planta padrão disponível na internet mostra uma sala gigantesca, cabe um piano de cauda, uma piscina na sacada. Tem 5 suítes e só o quarto principal, mais de 200 metros quadrados. O prejuízo total da fraude entre 2006 e 2011 equivale hoje a 465 milhões de reais. A diferença desse superfaturamento acabava revertendo na forma de comissões entre os denunciados. Entre os 8 denunciados pelo Ministério Público também está o ex-presidente do Postales, Alexei Pretechensky. Ele teria recebido $1,5 milhão em comissões sobre as transações do Postales no exterior. Alexei foi apontado pelo MP como peça-chave no esquema porque tinha poder decisivo nas movimentações financeiras e permitiu a fraude. Para os 84 mil funcionários e aposentados do Postales, que já estão pagando a conta, despesas e sonhos vão ser adiados. Eu espero fazer uma viagem, talvez em 2039, que é aonde para aqueles deixar de cobrar isso aí talvez sobre um dinheiro para mim viajar. Para mim vai fazer uma falta muito, muito grande.
A defesa de Fabrício do Sete Neves afirmou que só vai se manifestar depois de tomar conhecimento da denúncia. A defesa de Alexei Predetchensky afirmou que o cliente, enquanto esteve à frente da presidência do Postales, sempre desempenhou as atividades com lisura e dentro da lei. O Postales declarou que adotou diversas medidas para melhorar os resultados dos investimentos e recuperar as perdas financeiras e que tem interesse em que tudo seja esclarecido. Nós não conseguimos contato com a defesa de Mercedes Monteiro. A Justiça Federal em São Paulo bloqueou 103 milhões de reais de 17 pessoas e empresas suspeitas de tirar dinheiro de empréstimo consignados de funcionários públicos federais. A decisão atingiu o ex-ministro de governos petistas, Paulo Bernardo, e o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vacari Neto. A defesa de Paulo Bernardo disse que as suspeitas do Ministério Público são comprovadamente infundadas e que vai pedir a revogação do bloqueio. O PT declarou que o partido não cometeu ilegalidade em suas contas. Nós não conseguimos contato com a defesa de João Vacari Neto. O Tribunal de Contas do Estado do Rio determinou o bloqueio de 198 milhões de reais destinados a construtoras responsáveis pela reforma do Maracanã. Um relatório do tribunal registrou superfaturamento na compra de materiais e na contratação de prestadoras de serviços da Odebrecht, da Andrade Gutierrez e da Delta. A reforma do Maracanã começou com um orçamento de 705 milhões de reais, mas custou 1 bilhão e 200 milhões. A Odebrecht e a Andrade Gutierrez não comentaram a decisão. A Delta diz que não fez parte do consórcio na conclusão da obra. O desembargador Ivan Atier, que concedeu prisão domiciliar a 5 acusados na Operação Saqueador, pediu hoje impedimento no caso. O Ministério Público Federal tinha pedido o afastamento dele por considerar que o desembargador tem uma relação de amizade com Técio Lins e Silva, advogado do empreiteiro Fernando Cavendish. O pedido de prisão domiciliar foi feito pela defesa de Carlinhos Cachoeira. Além do contraventor, a decisão do desembargador Ivan Atier beneficiou Fernando Cavendish e outros 3 acusados na Operação Saqueador. O desembargador disse hoje que a decisão dele foi alvo de severas críticas públicas e que depois passou-se da crítica a ofensas a ele. Disse que não viu o eventual habeas corpus ajuizado por Técio Lins e Silva ou alguém de seu escritório e que Técio Lins e Silva jamais pediu ao desembargador algum favor ou decisão, tendo sido sempre ético, atuando conforme a lei e a moral. O desembargador afirma ainda que, para preservar a sua serenidade, resolveu dar-se por impedido para os referidos habeas corpus e pediu a redistribuição do processo. Se o Tribunal Regional Federal aceitar o pedido, as decisões do desembargador nesse caso perdem o efeito. Os réus não teriam mais direito à prisão domiciliar, até pelo menos o julgamento de um novo pedido. Hoje, a Procuradora Regional da República, Mônica Campos de Ré, pediu ao TRF a suspeição de Ivan Atier. A Globo News teve acesso ao documento. Nele, a procuradora diz que o desembargador teria relação de amizade com o advogado de Fernando Cavendish, Técio Lins e Silva, que defendeu Atier numa ação. A procuradora diz ainda que a liminar não foi a primeira a favorecer o dono da construtora Delta. E a partir de amanhã, a Corregedoria da Justiça Federal começa uma grande vistoria no Tribunal Regional Federal do Rio, que também é responsável pelos processos do Espírito Santo. Numa inspeção feita em abril, técnicos da Justiça descobriram falhas no sistema de distribuição de processos eletrônicos. Essas falhas permitiam que alguém escolhesse para qual desembargador iria um processo. Não há prazo para essa vistoria. Os corregedores vão analisar tudo o que aconteceu nos últimos anos. A presidência do TRF da 2ª Região afirmou que apoia a ação da Corregedoria e que se prontifica a contribuir com o que for preciso para executar os ajustes que vierem a ser indicados. Os advogados de Fernando Cavendish, Carlinhos Cachoeira e Adir Assad recorreram hoje ao Supremo Tribunal Federal com um novo pedido de prisão domiciliar. Nós não conseguimos contato com o advogado Técio Lins e Silva, que defende Fernando Cavendish. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara recebeu hoje o parecer do relator que examina o recurso do deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB.
Com meia hora de atraso, Ronaldo Fonseca do PROS, apontado como aliado de Eduardo Cunha, entregou o relatório com 69 páginas. Lacrou tudo e foi embora sem responder a perguntas. Não disse se aceitou os questionamentos de Cunha contra a decisão do Conselho de Ética que recomendou a cassação do mandato dele. Eu quero, ao ler amanhã pela manhã o meu voto, eu quero acrescentar os meus comentários para que não haja nenhuma dúvida quanto à imparcialidade com que fiz o relatório. O relator no Conselho de Ética, Marcos Rogério, do Democratas, se antecipou e já apresentou um voto em separado, rebatendo os argumentos de Cunha. Não há impedimento em relação ao relator. Eles questionam a notificação do representado. Foi notificado em todas as fases. E eles questionam o sistema de votação. Esse sistema foi escolhido pelo colegiado, pela totalidade do colegiado. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Osmar Serralho, já conta com um pedido de vista na reunião de amanhã. Com isso, os deputados terão 48 horas para analisarem o documento. Assim, a votação só deve acontecer no dia 12 de julho. Se quiser, Cunha poderá fazer a sua defesa política na comissão amanhã. Ele ainda não disse se vai. Líderes confirmaram que a Câmara vai mesmo parar na segunda quinzena de julho, é o chamado recesso branco. E segundo o líder do governo, André Moura, do PSC, o presidente interino, Valdir Maranhão, do PP, anunciou que a votação sobre a cassação ou não do mandato de Cunha aqui no plenário só será em agosto. Os dois são aliados do presidente afastado. Deputados que defendem a cassação reclamaram. Eles temem que Maranhão mude de ideia e tente votar o processo durante o recesso branco. Ele pode fazer isso. E aí, Cunha poderia ser beneficiado numa eventual votação com menos deputados contra ele na Câmara. A minha preocupação nesse momento é que mais um plano ardiloso está sendo montado para defender o interesse do senhor Eduardo Cunha. A seguir, o Brasil exporta atletas do judô. E os nossos repórteres mostram o Rio a um mês da Olimpíada.